Bom dia à nossa aula de hoje, de 2 de julho de 2021. Nosso período está se aproximando do fim, né? E realmente ainda não tem muito conteúdo para explorar mesmo, certo? Agora é só mais uma consolidação, passar a tarefa para vocês, certo? Eu acho que hoje a gente pode terminar a aula mais cedo do que de costume. Eu vou ver aqui, certo, pessoal? Vou ver como é que está. Vai depender do... Eu tenho coisa para falar, realmente, para a aula que vem. Ainda tem que eu queria falar algumas coisas, alguns pontos polêmicos, certo? Que eu acho que é útil para a formação de um biólogo por conta de certas discussões contemporâneas. O papel da genética em relação ao ser humano, por exemplo, certo? Que tem muita gente que ainda hoje usa a argumentação ou contrária à genética, por achar que ela descamba para um, que ela descamba para o racismo, ou para alguma forma de atrelar ao, a pessoa característica dela, não por conta da educação dela, e sim por conta da natureza dela, natureza biológica, certo? E isso é errado. Errado que eu falo, isso é um reducionismo grave. Realmente a genética não, o biológico é só uma parte do ser humano, certo? Mas é importante. A genética, o biológico, porque biológico não é só genética. Envolve os genes da pessoa, o desenvolvimento embrionário dela, que isso há uma epigenética aí também, e a influência do meio para o desenvolvimento biológico, para o crescimento da pessoa, né? Clima, alimentação, tudo isso afeta. Agora, o ser humano não dá para separar do meio social dele, da carga cultural que ele tem. Então, há dois extremos que acabam descambando, que eu observo hoje em dia, que acabam descambando para dois extremos políticos, de vieses políticos, certo? Um que atribui muita coisa à pessoa, certo? Que, por isso, por exemplo, descamba para o que é chamado de... Como é? Faltou a palavra agora, mas a meritocracia. E outro oposto, que as pessoas são meramente vítimas do sistema, certo? Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa de psicologia social, certo? E o que observaram isso é que qual o grau, perguntaram, né? Não sei se eu já contei sobre ela, mas tem muito a ver com essas duas mentalidades, que esses extremos, todos os dois estão errados, no final das contas. Todos os dois estão errados. Por serem extremos, por serem parciais, por serem como viseira, é uma viseira de burro, né, que só vê uma parte da realidade, né? Por ser uma visão muito estreita, todos os dois. Então, às vezes, o extremismo político é um extremismo de visões estreitas da realidade, porque as pessoas tendem a querer se guiar na realidade, que é extremamente complexa, tendem a querer usar, digamos assim, mapas conceituais bem rígidos e que, a partir do que ela observa, ela vai sempre confirmando aquilo, vai sempre confirmando, mas só que, digamos assim, uma confirmação enviesada. Vou explicar melhor. Melhor. Vou explicar melhor essa questão. Porque
O que é um extremista? Um extremista é um dogmático, seja o que for. Ele pode ser um extremista religioso, pode ser um extremista de direita, de esquerda, mas ele é um dogmático, que aceitou certas verdades como absolutas, indiscutíveis para ele, e tudo que ele observa, que ele vai observando, ele vai sempre interpretar de acordo com essas visões extremistas, para confirmar. Enquanto que, por exemplo, nesses dois extremos, o da meritocracia, que é classificado como pensamento da direita, né? Vai ver sempre uma pessoa fracassando e vai atribuir isso, por exemplo, quando uma pessoa fracassa socialmente, atribuir isso a que a pessoa não soube vencer no sistema. E o extremo, eu digo que contrário à meritocracia, vai dizer que a pessoa é vítima do sistema. Todos os dois estão, no final das contas, pensamento muito estreito, muito bitolado. Pensamento. Por quê? Aí a pessoa que vai dizer isso vai sempre argumentar. A pessoa fracassou não é por causa de racismo, da meritocracia. Não é por conta do racismo, nem nada, porque ele vai dar exemplo de um monte de negros bem-sucedidos. Aqueles exemplos de gente que saiu da favela e conseguiu vencer. Que era pobre e conseguiu enriquecer por mérito, meritocracia. Mas isso não tem nenhum valor científico de sociologia nem nada, porque não é uma avaliação, não tem avaliação das causas ou do sistema mesmo, não tem nenhum. É a mesma coisa, olha, falando de forma simples, é a mesma coisa do que a pessoa dizer: tem fumante que vive mais de 100 anos, como o Niemeyer. Sei lá, eu conheci uma pessoa que nunca teve problema por conta do cigarro. Foi fumante a vida toda, enquanto teve gente que. Eu mesmo conheço gente que morreu de câncer de pulmão que não era fumante. E depois que teve metástase, começou com câncer de pulmão. E com 50 e poucos anos. E não era fumante. Mas assim, não quer dizer, olha, aí que está. É questão de estatística. A pessoa não entende a complexidade da realidade. Quem usa esse tipo de argumento não entende a complexidade da realidade. E a realidade, nós não temos como. Eu mesmo, por exemplo, se eu for falar, então, falando isso, eu conheço gente que morreu de câncer de pulmão que não era fumante, mas a maioria das pessoas que eu já tive contato e que foram ou são fumantes têm problema de saúde por causa do fumo, certo? E é lógico que uma pessoa de nível social mais baixo, digamos assim, ou com menos oportunidades, vai sofrer para ascender socialmente. E quando ascende um pouquinho, é muito diferente de um herdeiro, de uma pessoa que já é de família rica, né? A questão não é simples, mas há o outro extremo, dizendo que a gente não pode se vitimizar também. No outro extremo, dizer, se acomodar dizendo eu sou pobre, eu, nasci numa favela e nunca vou ser ninguém, vou. Também não. Né? Também não. A gente tem que aprender que o mundo não é justo e acabou. Que a gente tem que saber. É lógico que tá. Quando a gente tem que, às vezes, falar de experiência pessoal. Eu sempre estudei em colégio público, fiz universidade pública, certo? E é lógico também que eu poderia ter tido uma educação melhor também. Agora, eu escolhi seguir uma profissão que não era uma profissão rentável. Eu poderia ter ido para uma profissão rentável. Meu irmão, um ano mais novo que eu, porque eu sou primogênito,
engenheiro. Ele só não... Agora é o seguinte, ele entrou para a Força Armada, depois que foi, de qualquer maneira, mais rentável que a minha, mas também ele não é... A diferença é grande. Todos, nós dois somos funcionários públicos, né? No final das contas, ele já foi para a reserva, no Exército, coronel, como coronel, e está trabalhando agora como engenheiro. Mas é aí que está. E a mulher é médica. Isso é muito relativo também, né? Ele também, a profissão, por mais que seja mais rentável, também seguiu uma carreira de funcionário público, de qualquer maneira. E isso, olha, eu só estava querendo dizer, todos esses dois extremos estão errados, no final das contas, porque veem a realidade de forma estreita, são dogmáticos. Todo esse pessoal é dogmático, de, de acatar um tipo de fórmula para interpretar a realidade, e seja o que acontecer, ela vai interpretar de acordo com a fórmula. Não tem jeito. Vai sempre interpretar de acordo com aquela fórmula. Mas vamos, continuando o assunto que a gente viu, porque existem algumas tendências atuais. Olha, isso que eu estou dizendo agora são questões que estão muito em pauta e biólogos têm que saber se posicionar. Dizer que biologia, o que é biológico da pessoa, de alguém, não é só o genético. E que o social importa muito também. E não tem como separar o biológico do social, no caso do ser humano. Não tem. Não, no caso de qualquer animal social. Mas nós temos uma cultura que a gente está vendo o tempo todinho, é fruto de uma cultura simbólica que tem plasticidade e é um processo acumulativo. E que, por isso mesmo, é disruptivo, pode ser disruptivo, a tecnologia pode mudar totalmente e romper com o passado. E no final, eu tenho uma última apresentação, que não vai ser hoje, em que a gente vai fechar isso. Então, vamos fechar mesmo. Agora, então, racismo, sexismo, sexualidade, porque são três coisas diferentes. Eu tenho um caso que eu vou apresentar para vocês também, dos anos 60, que é muito usado contra quem argumenta a teoria de gêneros. Só que não é o caso também. Não é o caso também. Sexo é uma coisa, sexualidade é outra e gênero é outra. Agora, gênero é uma coisa mais abstrata e mais cultural, mais da cultura simbólica. Sexualidade é muito mais a inclinação, digamos assim, sexualidade está no cérebro. Sexo é o órgão sexual. Tem a ver com o órgão sexual. Sexualidade é as inclinações do cérebro da pessoa, que pode ser tanto genético quanto no desenvolvimento biológico dela. E a gênero já é uma questão cultural, simbólica, etc., de coisas que a pessoa incorpora a partir do seu contexto cultural. Ou seja, como é que é ser, qual é o comportamento de homem, como é que se deve vestir, né? Assim vai. E isso varia de acordo com a história, né? Realmente, eu não estou aqui agora em mãos daquele... Mas eu vou até mostrar. Falando nisso, onde é que está? Está aqui, eu já tinha até aberto para casa de hoje. Era essa foto aqui. Opa!
Eu ainda não estou compartilhando com vocês. Vamos compartilhar. Ainda não, professor. Vou compartilhar agora. O que eu estava falando, eu não tinha como. Por aqui a questão de como o homem deve se vestir, essas coisas, faz parte da cultura. Né? Não tem, isso não é biológico. Né? Isso faz parte do questões culturais, como é o gênero, é questão muito mais cultural do que biológico. Enquanto sexualidade tem muito mais de biológico do que cultural. Mas não dá para separar. E sexo é biológico. Sexo é o órgão. Masculino e feminino, e pode ser hermafrodita, que é o que estão chamando agora de intersexo, né? E tem gente que está defendendo o direito de aceitar esse intersexo, esse direito que a criança não deve ser mutilada. Que a criança, quando nasce com hermafroditismo, o médico decide para qual vai ser a correção a ser feita. Uma correção cirúrgica, se aquilo, por exemplo, que parece um pênis não é um clitóris super desenvolvido, então, e não foi desenvolvido direito a vagina, o que ele faz? Ainda em criança, ele corta o excesso de. Porque às vezes os grandes lábios ficam parecendo um saco escrotal e a vagina não está desenvolvida direito. Então, ele corrige cirurgicamente aquele órgão para virar um órgão feminino, por exemplo. É, e às vezes tem uma formação também de testículo lá, mas está mais. É um intersexo, né? Porque o hermafroditismo depende. Aí faz uma correção cirúrgica na criança ainda muito pequena. E tem gente que está defendendo que não é para fazer essa correção cirúrgica, que é para deixar aquela pessoa crescer e tudo e se decidir. Já vi isso, é o I daquela sigla, né? O intersexo. E aí é biológico, né? É uma questão biológica mesmo, qual é o sexo da pessoa. Mas eu me lembrei disso aqui, está aqui. Né? O Luís XIV, em 1701, o rei Sol, o auge do absolutismo na Europa, do país mais poderoso da Europa, que era a França, desse ano, né, começo de 1700, do século XVIII. O que vocês veem na roupa dele? Hoje em dia, isso aqui é roupa de carnaval, no máximo, de desfile de luxo. É que ficou só para isso, mas dos pés à cabeça são coisa que a gente associa ao feminino e não ao masculino. Né? Esse manto púrpura com as flores de lis em fio de ouro mesmo, dourado aqui, combinando com o trono aqui, veludo vermelho, isso aqui acho que é veludo também, púrpura. A espada, apesar de ser um símbolo masculino, mesmo assim tem muito de característica hoje em dia de ser coisa de mulher. A sandália dele, ele está de meia calça, né? Peruca, maquiagem, e usava blush mesmo, vermelho, um tipo de coisa vermelha no rosto. No século, os homens usavam no século XVIII. Ainda está com uma peruca que ainda é de 1700 e pouquinho, ainda é muito do século anterior. Depois começou a usar uma outra daquela época de Mozart, aquela branca com. Porque ele era bem. Ele estava com uns 60 anos por aqui. Ele era calvo e sem dente, problemas dentários que ele teve desde cedo. Na época, né? Já era, com 60 anos, já não tinha mais nenhum dente. Por isso ele sempre aparecia. Né? E isso aqui era o símbolo de masculinidade da época, ou seja, um pavão, né? Tinha que o volume também, cor, ouro,
E, e essa parte meia calça e mostrando ainda, e sandália, que olha a sandália também, bem feminina. Enquanto hoje em dia, né, essa foi da época do Obama que eu fiz isso, o homem mais poderoso, os homens mais poderosos do mundo, de preto, extremamente sóbrios. É que os tipos mudam um bocado, né? Muda um bocado o que seria. Mas vamos aqui, porque aula passada eu tinha falado dessa aqui, vou recapitular a partir disso aqui, certo? Essas abordagens semióticas dos seres vivos, da biologia. Eu vou só introduzir o tema porque o tema é muito. Eu reconheço que ele é muito árido. Ele que é muito árido, se a gente se aprofundar, é muito técnico mesmo. É uma coisa meio de especialista, mas só eu queria apenas mostrar para vocês que isso existe. Né? Desde os anos, começou a se consolidar nos anos de 1980. E que são as abordagens semióticas, não é só biosemiótica, tem uns que é biohermenêutica, isso vai. Mas do slide atual, que eu disse, a Biologia do Conhecimento de 1986, da obra original, está no volume 3 do Edgar Morin, né? Vivo ainda, completando 100 anos. Acho que ele acabou de completar 100 anos. Há 2 semanas atrás eu fui ver, né? Ele está vivo ainda. Ele usou Morin, ele começou a usar esse nome na resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial por causa do sobrenome judeu dele, para disfarce também. Ele era da resistência francesa contra a ocupação nazista. E se tornou da área da humanidade, né, sociólogo, antropólogo, etc., e caiu para a filosofia, sendo um epistemólogo, fundamentalmente, um educador e epistemólogo. E eu gostei muito da abordagem dele, que praticamente é a mesma de quem se fundamenta na biosemiótica, certo? Que é como é que um ser vivo resolve as questões de processamento de informação, certo? A computação viva deve incessantemente resolver o problema do viver, que são os do sobreviver. Sim, e também é a mesma abordagem atual de Nicoleles, Miguel Nicoleles, que considera que não é possível para um computador simular o cérebro, porque são processos diferentes e diferentes em muita coisa. Inclusive tem um trabalho dele, de Miguel Nicoleles, que em conjunto com isso aqui é muito técnico, que é o Ronald Sicurel, que é matemático, certo? O cérebro relativístico, como ele funciona e por que ele não pode ser simulado por uma máquina de Turing. É uma monografia, como eles mesmos dizem, porque ele tem livro muito mais. É, aqui é o resumo que processamento de informação no cérebro biológico é diferente do computador. Máquina de Turing é o computador. Né? E são processos diferentes, inclusive o Ronald Sicurel, o que ele faz? A argumentação dele é matemática, que a máquina de Turing é baseada em algoritmos desenvolvidos por justamente pelos algoritmos que foram desenvolvidos pelo Turing,
adaptado a um sistema, colocado num sistema binário, e que nós, não nós, os animais que têm cérebro não processam informação do mesmo jeito. Há diferenças no desenvolvimento, na construção do cérebro e do computador. A argumentação evolucionária, a partir da teoria da evolução, e há argumentações contrárias a partir da própria matemática, que a matemática não simula o funcionamento de um cérebro, enquanto que um computador foi baseado na matemática. Primeiro surgiu a matemática, criada a partir de um cérebro orgânico, para depois surgir o computador, que se baseou nele. Enquanto que a história do sistema nervoso, como a gente viu, é totalmente diferente. É uma história evolutiva que a gente pode remontar à bactéria, às arqueias, aos primeiros seres vivos. E como é? Porque os primeiros seres vivos foram adiante porque sobreviveram, né? Os que não sobreviveram é questão darwiniana mesmo, darwinista. O que não sobreviveu foi eliminado e pronto, não deixou descendentes. Foram só os capazes de se multiplicar que deram origem a nós, né? Que tiveram um sistema de replicação adequado, certo? Então, a computação viva deve incessantemente resolver o problema do ser vivo, que são os do sobreviver. A computação viva é destinada essencialmente à organização do ser e de sua reprodução, porque um ser, por mais simples que seja, é extremamente complexo e deve manter a sua organização. Se ele não mantém a sua organização, certo, usando a partir daí as leis da física, a termodinâmica tem que ser respeitada, a energia, aquele princípio da termodinâmica, e quanto, ou seja, uma bactéria ela constrói a si mesma a partir do que ela vai pegando no meio para sua manutenção, e qualquer outra célula, qualquer outro ser vivo. É destinado essencialmente à organização do ser e da sua reprodução. Tem que manter-se organizado e se reproduzir. A diferença cognitiva entre computação artificial e computação viva surge agora em todo o seu radicalismo. As máquinas resolvem os nossos problemas. Elas foram criadas por nós. Então, um computador foi criado por nós a partir já de modelos matemáticos para a resolução de problemas. Então, ela resolve os nossos problemas e não os dela, dizia von Foster. A bactéria computa para a sua própria organização, sua própria produção, sua própria reprodução. É um Solving Problems Machine que trata os seus problemas. O computador não. E o computador só existe porque nós criamos, como um relógio. Eles, como sistema, não existiriam sem um agente externo, sem um criador. Aí também a gente vai contra o design inteligente, porque um ser vivo, por ser um ser que se auto-organiza, certo? A partir da sua herança, teoricamente ele não precisa do criador. É um sistema auto-organizado, que se auto-organiza, com propriedades emergentes. Isso, como Varela e Maturana, dois biólogos chilenos, citando, né, Varela e Maturana. Então, a computação viva própria ao ser celular e não estamos falando de computação de um sistema nervoso complexo, de um cérebro, e sim de como se processa a informação interna para uma célula. Porque é a partir do seu código genético. O código já é um sistema de informação, o código genético dela. Então, próprio ser celular é uma computação de si. A partir de si, ela computa, ou seja, ela processa as informações dela mesma, a partir do que está nela, que é o código genético dela, por exemplo, e outros códigos, em função de si,
Ou seja, ela computa para resolver seus problemas, né? Para a ciência, isso aqui, essa passagem aqui é bem Morin. A forma de se expressar, o estilo dele. Por isso, podemos propor a noção de cômputo para definir o ato computante de si para si. O Miguel Nicoleles fala de computação orgânica. E Morin, para diferenciar da computação de máquina, computação dos nossos computadores, fala cômputo, para falar essa computação, porque no caso de Edgar Morin, ele não quer se restringir ao ser biológico, e sim a qualquer sistema que tenha essa capacidade de cômputo. E nós só conhecemos essa capacidade de cômputo nos seres biológicos, né? Nos sistemas biológicos. Isso aqui para terminar essa apresentação, coloquei essa imagem aqui de um blog chamado Filósofo Psicodélico. Ele colocou: observe bem, jovem filósofo, o brilho do mar nesse momento. O que você realmente vê por trás da beleza. Eu vejo um aglomerado de águas vivas cintilando sobre o luar. Invejo sua luz, sua leveza e seu privilégio de dançar com as ondas. Eu vejo liberdade. Todavia, uma água viva jamais poderá experimentar nenhuma destas sensações. Sem um cérebro, seu umvelt se limita apenas à agitação constante do ambiente, simulada pelo seu básico sistema nervoso. Aí, pensando bem, porque isso aqui, esse texto aqui é uma referência, é uma citação do von Uexküll, de Jakob von Uexküll, do conceito de umvelt. Pensando bem, Uexküll não é tão ruim continuar como filósofo. Aqui o lado de brincadeira aqui do chargista. Mamãe, eu quero ser filósofo igual aos dois humanos no barco. Filosofia? Por que não faz algo mais importante como medicina e engenharia? Continuando. Agora é o seguinte. Quer ler uma introdução? Tá? Espera aí. Vou me ajeitar aqui. Acabo colocando tanta coisa aqui que eu fico... Do slide atual. Biosemiótico, bilinguístico, biohermenêutico, biocibernético, não. São abordagens transdisciplinares à vida com processamento de matéria, energia e informação. Depende muito do autor. Tem uns que se colocam como biosemióticos, especialmente aqueles que estudam os códigos biológicos. Por exemplo, a gente vai ver essa diferença. Porque semiótica de Charles S. Peirce, foi o filósofo Charles Sanders Peirce. O Humberto Eco também desenvolveu uma semiótica, mas aqui o pessoal da biosemiótica se refere a de Peirce, é persiana, certo? Teoria geral das representações, o que leva em conta os signos sobre todas as formas de manifestações que assumem linguísticas ou linguística ou não, enfatizando especialmente a propriedade de convertibilidade recíproca entre os sistemas significantes que interagem. Aquele negócio de transformar, usar um sistema de decodificação. O que os biosemióticos falam que o código genético funciona desse jeito. E tem outros, né? Hermenêutica, ciência técnica que tem o objeto, a interpretação intelectual, filosófica
especialmente da Sagrada Escritura, e mais atual, interpretação dos textos e sentido das palavras. Então, temos biólogos que consideram que os seres vivos podem ser estudados desse ponto de vista porque são seres, são sistemas interpretantes que interpretam a natureza. E a linguística, né? Ciência que tem por objeto a linguagem humana em seus aspectos fonéticos, morfológicos, sintáticos, semânticos, social e psicológico. As línguas consideradas como estrutura, origem, desenvolvimento e evolução das línguas, as divisões das línguas em grupos, o tipo de estrutura em família, segundo critérios tipológicos ou genéticos, ou seja, de origem. A linguística, quando parte para a classificação de idiomas, etc., se assemelha muito à sistemática biológica. E como as línguas têm origem, evoluem, se transformam nas outras e desaparecem, tem muito de darwinista nisso, tem muito de darwiniano, sei lá, tem muito de evolução do tipo darwinista mesmo. Né? Com uma língua como o latim, tem várias línguas originadas do latim vulgar, certo? Entrou em extinção, né? É questão de evolução. E as línguas são adaptadas ao seu contexto, ou seja, ao seu meio. E as línguas que sobrevivem justamente por questão de adaptação ao meio. E tem uma filogenia daí, de origem, etc. O latim, por sua vez, veio de um proto-latim, veio de línguas anteriores, que todas as línguas indo-europeias teve um ancestral em comum, digamos assim, que é o indo-europeu, que teve o proto-indo-europeu, os linguistas fazem isso. Ou seja, ele tem um trabalho nesse sentido bastante semelhante ao pessoal da sistemática, para classificar, fazer comparações e critérios de classificação e procura do ancestral em comum, né? Ancestral em comum, aí tem ancestral em comum das línguas, eu falei agora, indo-europeias, aí tem as urálicas e tem as túrquicas, que por sua vez do centro como é o turco atual, do centro da Ásia Central, aí tem a da Ásia Central que tem coisa em comum com do turco e Cazaquistão, esse país, outras uma língua que não são indo-europeias, né? E tem do Extremo Oriente, tem as africanas, tem as do continente da América, né, do continente americano, e a mesma coisa, línguas que ficam isoladas, que se isolam com povos isolados, acabam se transformando tanto que ficam totalmente diferentes da que foi ancestral em comum para outras. Como povos se separam? Mesmo um processo bastante semelhante ao da especiação, o isolamento geográfico. Então vamos lá. Olha, para simplificar, vou chamar tudo de biosemiótica. Certo? Chamando tudo de semiótica, biosemiótica, até porque a chamada, que em inglês é biosemióticas, ela já é bem consolidada, porque tem revista especializada, tem grupo de pesquisa, tem periódico especializado e tem muito periódico que publica artigos de biologia teórica, tem periódico de biologia teórica e de filosofia da biologia, e filosofia da ciência que eu vejo, já vi muito artigo com essa ênfase em biosemiótica, com esse tipo de trabalho nesse tipo de periódico. E existe, sim, uma revista mesmo especializada que um dos editores desse biólogo italiano, né, Marcello Barbieri, sim, então, tem uma revista de biosemiótica, tem séries de especializados, já com 21 volumes, inúmeras publicações especializadas, que eu tenho as sheriff e consegui em PDF alguns desses aqui, certo?
Marcelo Barbieri, com um pouco da preocupação dele em. Cadê ele? Tá ali. Eu tenho um bocado, eu tenho PDF xerocado, coisa dele. O dele, né? Sim, mas Marcelo Barbieri, ele tem teve uma preocupação muito grande na cientificidade, no estatuto epistemológico. E pelo que eu li dele, ele tem uma orientação popperiana, certo? Em se criar teorias falseáveis, certo? E que possam ser verificadas, postas à avaliação. Aquela proposta de cientificidade de Popper, que uma teoria, para ser científica, ela tem que ser verificável, ela tem que ser falseável, mesmo que atualmente nós não tenhamos condições tecnológicas para isso. Mas ela tem que permitir um dia ser verificada. Inicialmente, então, tratando inicialmente como hipótese. Tá? Então, para isso, ele diz que a ênfase tem que ser no estudo dos códigos biológicos, como o código genético. Certo? Enquanto que Marcello Barbieri é um biólogo italiano, já dos seus 80, ele tem mais de 80 anos, da Universidade de Ferrara, na Itália. E Anton Marcos é tcheco, Universidade de Praga. Já eles, digamos assim, não é briga, há um debate entre os dois. Tem um artigo mesmo que acabei de ver que há um debate entre os dois, que ele defende que os seres vivos têm que ser estudados como sistemas interpretantes, que interagem com o meio para interpretar, desde a bactéria. Isso é mais. É lógico que o pessoal que segue isso aqui tem uma origem na etologia, certo? Anton Marcos, se eu não me engano, eu acho que Barbieri é da área, a origem dele na área de embriologia, e Marcos, eu não sei agora, não me lembro, é da biologia celular ou o contrário. Sei que nenhum dos dois é etólogo. De fato, nenhum dos dois é etologista em termos de origem, certo? Mas Anton Marcos, ele enfatiza isso, que seres vivos são sistemas interpretantes. Se não fossem, não sobreviveriam. Porque ele tem que interagir com o meio. Essa interação, mesmo uma de uma bactéria, por ser um sistema aberto ao meio e que computa a partir de si, para assim como é Morin, como a gente falou, viu em Morin, ele, sim, ele é uma forma de interpretação que não precisa, a interpretação do mesmo jeito que o processamento de código biológico, não precisa ser consciente. Não, isso não é um processo consciente. Então, eles têm realmente ideias realmente ampla, que não, isso, nesses dois casos não é algo atrelado a sistemas nervosos, como também o de Morin, certo? Aí eu peguei aqui essa aqui, esses 21 volumes, acho que saiu mais um. Acho que recentemente publicaram mais um. Mas só para ter uma ideia, eu fui ver, tem uma ideia, ó. Primeiro aqui, peraí, é o volume 4, perdão, aqui, que é 1, 2, 3 está aqui, 1, 2, perdão, começando do 1. Os códigos da vida, esse aqui eu tenho xerocado, porque o professor Sávio Torres também tinha e me deu. Eu tirei uma para mim, uma cópia. Esse volume todinho, os códigos da vida, as regras da macroevolução, porque o professor Sávio Torres de genética, ele, professor Sávio, né? Ele é coautor de um dos artigos desse volume. Ele é coautor, que ele trabalha com código genético, com a origem do código genético. Né? O doutorado dele foi sobre isso.
na UFMG. Origem da vida e origem do código, né? Modelos de propostas teóricas para si, né? E eu até coloquei assim porque é impossível a gente comprar os volumes originais, né? Olha o preço deles, 171,19 euros. O primeiro volume de 2008. Aqui o 2, 140. Tá bom, você pode ver. Ó, eu tenho. Esse aqui é sobre o Gregory Bateson, né, os artigos falando dele, do legado dele. Volume 2. Esper Hofmeier, um outro, aqui é a edição dele de Esper Hofmeier. O volume 3, né, Dario Martinelli, aqui Zoosemiótica, que é muito mais voltado para a etologia. Esse aqui, esse é o Reading. Tem esse aqui, Dono Favor, esse aqui eu consegui em PDF na internet. Evolução das espécies simbólicas, né? Volume 6. Você vê a vida como seu próprio designer. Por isso que eu falei para vocês que essas abordagens também, todas elas, implicam que os seres vivos, eles não precisam de um agente externo, planejador. Uma máquina, desde um relógio a um computador, sim, porque eles são totalmente diferentes. Eles são coisas planejadas antes de criadas. E um servir pela história evolutiva da vida, construiu a si mesma. Original. Então, ó, biopoética e a biosemiótica, origem da implicações culturais da biosemiótica, perspectiva biosemiótica na linguagem linguística, leis, linguagem, vida. Você pode ver isso aqui, já 21 volumes. 74, eu acho que é o mais barato esse aqui. Euros. Isso é coisa para livraria, para bibliotecas, perdão, de universidades europeias ou americanas. A metodologia semiótica para estudos animais. Gregory Bateson, assim vai. Né? Ó, citando um exemplo dele, o Sebeok, esse Thomas Sebeok, e falando o Donald Favreau, é um filósofo linguista americano e é professor da Universidade Nacional de Singapura. Esse aqui, porque esse aqui eu até coloquei por conta de eu ter aqui em PDF. É lógico que ler tudo aí é outra história. Realmente não tem tempo para tudo isso. E é um volume sobre o legado do Thomas Sebeok, que é um dos precursores. Então, Provérbios do Senhor, Thomas Sebeok é a primeira, o precursor na primeira parte, segunda parte, artigos originais dele, abordagem independente em relação à biosemiótica e a interdisciplina biosemiótica contemporânea, na parte 4. Você pode ver que é um campo que tem filósofos, tem linguistas, tem biólogos envolvidos, né? Essencialmente interdisciplinar. Outro que está ali, que eu tinha colocado, é esse Hofmeier, e esse Hofmeier da Universidade de Copenhague. Outro aqui do campo, aí Martiero Barbieri, Universidade de Ferrara, certo? Da vida. Eu estou muito mais apresentando isso a vocês do que explicar. Mas para vocês terem uma ideia, aqui eu vou colocar, sem querer parecer, sem querer ficar chato também, só para apresentar o conteúdo mesmo desse volume. Esse aqui, Os Códigos da Vida. Porque se eu fosse... É um livro inteiro com um monte de autores, organizado por...
Barbieri é o editor, né? A primeira parte, códigos de evolução, códigos e sequências biológicas, capítulo 1. 2, mecanismo da evolução, seleção natural e convenções naturais. É um dos conceitos deles, é que códigos biológicos são convenções. E são convenções não artificiais, são convenções naturais, certo? Que surgiram na origem da vida. É um problema da origem da vida. O código genético é uma convenção, certo? A parte 2, só sobre código genético. Propensão catalítica, e muito, mas muito especializada, muito técnica. A propensão catalítica dos aminoácidos e as origens do código genético e proteínas, porque o código genético teve origem, implicações para a origem da síntese de proteínas, formação autorreferenciada do sistema genético, a estrutura matemática do código genético, a origem aritmética do código genético, outro capítulo, e aqui a parte 3, código proteico, lipídicos e glicídicos. Código não é só processamento de informação de uma célula, não é só genética, não é só do código genético. Tem uma linguística proteica e o código modular do citoesqueleto, esse capítulo, que como o citoesqueleto se auto-organiza, segue regras linguísticas. Eu sei que isso aqui é meio difícil da gente entender, mas deixa para lá, que eu mesmo não consigo. Esse capítulo é muito, digamos assim, especializado até para mim, até para o meu gosto, tá? Que é meio... Esse aqui, digamos assim, é muito técnico, nem isso, é muito especializado, muito... Eu não vou dizer, eu não pode dizer que é difícil. Ele... O problema é isso, ele é muito especializado, eu não sei, a ponto de que eu não posso fazer uma crítica, dizer que o que acontece ali não é uma linguística, não. Porque eu já vi muitas críticas dizendo ou o que acontece ali, ele está forçando a barra para chamar de linguística. Então, eu já vi crítica falando isso. Mas quanto aos códigos, não, em si. Mas código baseado em lipídios na sinalização nuclear tem tanto de lipídios quanto o glicídico. Olha, a sinalização celular realmente tem marcadores lipídicos para a interação entre o núcleo e o resto da célula. Do mesmo jeito que tem o código glicídico, que esse capítulo 10 fala, quando vocês ouvirem falar de glicoproteínas, essas glicoproteínas da superfície celular, certo? E essas glicoproteínas, para serem reconhecidas por moléculas fora da célula, ou como hormônios, elas têm um pedaço de glicoproteína, de glicídico, de oligosacarídeos, que são diversificados. Não é oligosacarídeo só com não é um pedacinho de 5 moléculas de glicose, porque 5 moléculas de glicose não tem valor informacional. E sim, há uma complexidade nesse pedaço de glicídio, justamente para ter valor informacional. Ele funciona como se fosse um sinalizador. Então, ele é ramificado, tem manose, tem galactose, tem lipídios mais variados para gerar diversidade. Tudo que gera diversidade pode ter significado de informação. O que é simples, não. Como é o amido, não tem informação nenhuma. Celulose não tem informação nenhuma. Porque é só uma repetição de glicose. Mas há um código glicídico para sinalização na superfície celular. O sistema imune também é um sistema de código. É o outro código. E existem códigos, aqui esse capítulo é bem geral, de transdução de sinais. Que sinais são transformados. Certo?
sinais como hormonais, etc. A célula vai interpretar. Ou você pode notar também que isso é uma abordagem diferente da abordagem que se faz em bioquímica, biofísica, fisiologia celular. Tudo isso aí realmente requer esse campo uma base muito boa em fisiologia celular, bioquímica, biofísica, quando fala de transdução de sinal, por exemplo, né? E aqui a outra parte a última, códigos neurais, mentais e culturais, aí, em direção ao entendimento da origem da linguagem, os códigos de linguagem, o código contém da expressão gênica, cognição e consciência, codificação neural na perspectiva neuroheurística, detecção de erros e correção de código, o código musical entre o natural e o cultural, ecossemiótica e reivindicação neurobiológica. Olha, tem estudos recentes de origem dos nossos sensos estéticos, porque nós vamos ver isso. No final das contas, por que nós achamos. Porque cantos de pássaros que são destinados à atração sexual, mesmo não tendo essas implicações para a gente acha mais, eles consideram esses cantos mais bonitos do que alarmes desses mesmos pássaros, do que gritos de alarme, ou gritos de dor. Guinchos de dor, por exemplo, de um pássaro é uma coisa. Por que, por que a gente acha uma flor bonita e as raízes não? Certo? Porque, falando nessa parte aqui, o código musical, porque toda a cultura humana tem música. E o que um pássaro faz? A gente pode chamar de música, o canto de um pássaro. Tem autor que acha, Richard Prum, certo? Que tudo é expressão artística. Qualquer produção, certo? De um ser, para ser que surgiu na evolução como coevolução entre um ser que emite algo, emite um sinal, e o outro que interpreta o sinal de forma para a atração. Tudo, no final das contas, tem, digamos assim, uma origem artística. Que a nossa arte é uma consequência disso. O que a gente chama de arte já é um desdobramento cultural disso tudo. Dessa coevolução do senso estético dos seres vivos. Senso estético esse que se considera como o, o saber diferenciar o que é para ser agradável do desagradável. Falando aqui de Kátia Mandoki. Mas vamos lá. Aqui, Antônio Marcos, da Universidade de Praga, na República Tcheca. Eu tenho esse livro aqui, comprei na Amazon. Eu não sei, agora não tenho certeza, porque a ênfase dele é biologia embrionária mesmo, desenvolvimento biológico. Porque a EvoDevo é um campo mais recente que juntou a teoria da evolução com o desenvolvimento embrionário. As duas eram separadas até pouco tempo atrás. É a chamada EvoDevo, né? Evolução e desenvolvimento. Então, leitores do livro da vida. Então, realmente, o que é um leitor é um interpretante, né? Contextualizando a biologia evolucionária do desenvolvimento. Certo? Processo epigenético e evolução da vida. Realmente eu tenho
Realmente, eu acho que a origem dele é em embriologia mesmo. Até por conta da, do conteúdo né, que ele escreve, mas eu não tenho certeza. E o Antônio Marcos é de biologia celular. Vamos. Isso aqui é mais do conteúdo desse livro, né? Aqui, leitura do livro universo, está falando é de história da ciência. Esses leitores do livro do universo falam um pouquinho dos precursores, até ele cita até Galileu, tu tem história da ciência. Capítulo 1, a profeta objetivo para a unificação do conhecimento. A primeira foi o mecanicismo, na busca pelo significado, história da hermenêutica e estruturalismo em linguística, a natureza viva, uma abordagem gnóstica, biologia do mecanístico ao eidético, neodarwinismo, estruturalismo biológico, chance e biologia lisencoísta, o campo biológico no sentido de campo da física. Isso surgiu no primeiro modelo de desenvolvimento embrionário, certo? Epigenética, um capítulo que ele dedica ao espectro do vitalismo, superorganismo, falando dos micro-organismos, porque eles funcionam como um superorganismo global, né? A metáfora de linguagem, vida, a vida como categoria hermenêutica, a fala, língua da proteína, no capítulo morfogênese e ontogênese do organismo planetário, na parte. Esse o Caleb Kuhn, sem não vou me demorar muito não, que realmente acaba ficando muito árido esse assunto. Se fosse é um dos ele da Universidade de Tartu, não é à toa, porque na Estônia, porque o von Uxküll era nascido na Estônia, numa época por causa que havia muitas famílias de origem alemã ali, porque é uma nação do Mar Báltico, né? Aquelas três ali, Letônia, Lituânia e Estônia. Certo? O von Uxküll foi da Universidade de Tartu, na Estônia. Só realmente eu me lembrei agora que a língua, o estoniano, a língua é extremamente difícil, como é o finlandês. É o mesmo tronco linguístico do finlandês e do húngaro, que não é indo-europeu, é uma outra coisa. Muito. Mas vamos lá. Isso aqui, eu coloquei esse recorte de um artigo dele. Ele tem lá publicações em biosemiótica, mas ele é principalmente um cibernético, um estudioso da informação, certo? E as idades do entendimento biológico, certo? Escada, árvore, teia. Nós estamos na fase da teia, de interpretar os seres vivos, as relações biológicas, ecológicas, as, dentro das células metabólicas, tudo como se fosse uma grande rede, uma grande teia de conexões, certo? A visão darwiniana do século XIX, começo do século XX, era de árvore, com tronco, no tronco, no primeiro tronco ali era o ancestral em comum, que as coisas iam se ramificando como uma grande árvore. Antes disso, era a escada, a escaleira, por conta do. Por exemplo, a imagem usada pelo lamarquismo é essa, de cadeia de ascensão da evolução, do mais simples ao mais complexo, como uma linha evolutiva, como remonta aquela imagem do que vem desde a Idade Média, a grande cadeia do ser. E no topo estaria Deus. Depois os
os anjos mais no topo da cadeia, no arcanjos não, como é? Depois os outros. Arcanjo. Arcanjos mesmo, né? Eu coloquei ficou todo arcanjo mesmo, obrigado. Depois os arcanjos, depois ia para os anjos, depois o ser humano, depois os outros seres, outros seres até como vertebrados, depois os seres de planta, né? Essa ideia de cadeia de perfeição, de uma cadeia de perfeição que Lamarck retoma isso, né? Atualiza, etc., apesar do ateísmo dele, mas ele retoma isso em termos de ser vivo, né? De criar uma cadeia do mais simples ao mais complexo. Mas vamos. E esse cara da professor de semiótica da informação, cognição e comunicação, ciência de comunicação, departamento de como é, negócios internacionais, de comunicação e negócios internacionais, de Copenhague também. É o criador sempre tenho dificuldade para traduzir isso na hora, framework. Framework é o que a gente chama de arcabouço teórico, transdisciplinar seria o framework, arcabouço teórico, que é teórico e teor de trabalho, né? Porque frame em inglês é moldura, né? Literalmente. E o outro trabalho. Então, eles chamam de, como eu me chamo, arcabouço teórico, arcabouço de fundamentos de uma linha transdisciplinar, cibersemiótica. E aqui ele apresenta, porque nesse artigo eu coloquei um recorte, ele está apresentando esse arcabouço, que é o cibersemiótica, a fundação. É nova fundamentação para uma teoria transdisciplinar de informação, cognição e comunicação significativa, e a interação entre natureza e cultura. O que ele quer aqui nisso aí é juntar o biológico com o cultural. E ele fala mesmo que é um arcabouço teórico não reducionista, de forma a integrar conhecimento aqui que chama em terceira pessoa, o nosso conhecimento científico é em terceira pessoa, das ciências exatas, das ciências da vida, com o conhecimento em primeira pessoa, que é a qualia, e o de segunda, que é a da linguagem, da comunicação. Ou seja, é um arcabouço teórico bastante ambicioso, né? Integrar o que a gente chama de qualia, que é o conhecimento do que acontece no sujeito, como já falei para vocês, a comunicação, que é o processo em segunda pessoa, e o conhecimento mesmo em terceira pessoa, que é o conhecimento sobre as coisas. O conhecimento científico é em terceira pessoa. É um conhecimento em terceira pessoa, um conhecimento que a gente adquire a partir do processo de comunicação, como leitura, aula, e o que as outras pessoas falam para a gente, certo? Mas o que a gente sente vai ser sempre em primeira pessoa. Aquele exemplo, né? Uma pessoa que aquele exercício de filosófico, né? De um filósofo nos anos 80, falando um experimento de pensamento. Vocês imaginem uma neurobióloga que se interessa e só enxerga em preto e branco e que aprende tudo sobre a física da cor que é possível aprender, aprende tudo sobre a neurobiologia, neurofisiologia da formação da cor que é possível aprender e pergunta, inclusive o que não sabemos, mas ela tem um conhecimento mesmo de, digamos assim, o que a gente até ainda nem sabe hoje em dia, de como é que acontece dentro do cérebro. E se essa pessoa que nunca viu cor, quando ela vê cor pela primeira vez na vida,
A pergunta que ele faz é: ela adquire um conhecimento que ela não tinha ou já sabia? Aí todo mundo acaba dizendo que ela adquire um conhecimento que ela não tinha, porque agora ela conhece em primeira pessoa, coisas que ela só conhecia em terceira. A experiência pessoal de ver cor é diferente do conhecimento sobre a cor. Ela passa a ter um conhecimento que ela não tinha antes, um conhecimento que não dá para expressar nem em segunda pessoa, que é o ver a cor. Tanto é que cegos às vezes não conseguem explicar para um cego o que é uma cor. Falar sobre comprimento de onda, falar de processo fisiológico, isso é possível. Mas a experiência de ver cor, a experiência de sentir o som, sentir um aroma, um sabor, é tudo em primeira pessoa e é algo pessoal e intransferível, que não dá nem para realmente comunicar. O que se passa na pessoa. O que a gente comunica em segunda pessoa é um nível de conhecimento. Mas vamos lá. Que referências, né? Por favor. Vamos. Olha. Espera um tanquinho. Eu vou pedir logo para vocês a frequência, tá? Agora. Temos 14 estudantes e eu. Ora. Eita, hoje temos 14 estudantes, eu e 2 gatas. Cadê a Anitta? A Anitta não está aqui. Essa aqui é Luna. E essa aqui, a cinza, é filha dela, Alice. A Anitta não está por perto. Ah, eu precisava que você tinha Anitta. Eu nem tinha visto as gatinhas. Essa aqui é Luna, que é mãe dessa. Agora tá foi tudo castrado depois. Anitta foi castrada. Cadê ela? Não tá. Ela deve estar na quarta da minha filha. Vocês querem que eu dê um intervalo um pouco mais cedo hoje? Para terminar mais cedo também, Você viu? sabe, professor. Terminar mais cedo, certo? Hoje tem umas coisinhas de a chefia que eu tenho que resolver até hoje, que é essa das disciplinas. Então, eu vou parar a gravação, tá? E dar um intervalinho mais cedo. Tá certo, professor. Interrompendo a gravação. Ficar até às 10, viu? Tá certo. 10 Até às 10 no intervalo? Retorno às 10. Intervalo agora e retorno às 10.